Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre os melhores livros que li em 2024 e também os piores. E piores neste caso, como eu costumo dizer sempre quando começo um vídeo destes, não significa que sejam maus livros, significa que foram livros que não funcionaram para mim. Seja porque a escrita não funcionou, a história não funcionou, o que quer que tenha sido, não significa que sejam maus livros, significa que não funcionaram para mim. Não significa que não funcionem para vocês. E portanto, este vídeo já tinha sido gravado, eu tinha um vídeo enorme para editar e não gostei de como ficou. E quando eu não gosto de como fica, cá estamos nós, a regravar um vídeo enorme. Portanto, como é habitual, eu vou começar pelos livros que não funcionaram para mim, porque eu gosto de despachar estes e depois tiro o que eu não gostei, fica logo de parte e eu depois posso focar nas coisas que gostei e no porquê. Portanto, espero que tenham um balde de pipocas aí ao lado, espero que vão fazer um chazinho e não fiquem ofendidos se por acaso um dos vossos favoritos estiver nos meus piores. É só porque os livros não podem funcionar todos da mesma forma para toda a gente. Caso contrário, também não precisávamos de um mercado livreiro tão grande e não haveria assim tantas opiniões diferentes quanto isso. Portanto, eu vou começar pelos livros que não funcionaram assim tão bem e depois passo para os que eu adorei. O primeiro livro que está dentro dos piores é Caruncho, da Laila Martínez, um livro que está nos favoritos de muita gente em 2024, mas eu sinceramente não gostei da forma como a história está escrita. O livro pinga ódio, é mesmo algo que é muito visceral e acredito que para a autora tenha sido catártico escrever a história e escrevê-la daquela forma, tendo em conta que é algo que está baseado numa história da família. No entanto, apesar das temáticas serem muito importantes, é bom que sejam faladas e é bom que as coisas mudem, para mim a forma como está escrito, como eu digo, pinga ódio e portanto foi algo que eu não gostei de ler. Foi um livro em que eu me senti mal enquanto estava a ler porque lá está, ódio, ódio. O ódio ser combatido com ódio geralmente não dá bom resultado. Depois a forma como está estruturada, a forma como avança a história e principalmente o final, para mim não funcionou. O segundo livro foi Aconteceu naquele Verão, da Tessa Bailey. Ora, Tessa Bailey não é para mim, definitivamente. Eu não gostei nada destas personagens. As personagens das quais eu estava a gostar, cheguei à conclusão que tinham profundidade zero. São burras que dói. A personagem que era suposto ser inteligente era tão burra como a irmã. Há ali muitas situações que acontecem e claramente está a ser um fanservice. É para as pessoas ficarem, ai meu Deus, esta cena brutal. E eu só consigo pensar, a irmã dela está-se a mudar para casa do namorado que ela tem, que há uma semana, é para os ouvir melhor. O que é engraçado porque a autora depois faz uma referência a isso no meio da história. No entanto, não funcionou, não gosto da linguagem, acho um bocado jabarda e, portanto, Tessa Bailey para mim, a menos que ela mude muito o registro de como escreve as histórias, eu não vou voltar a ela. Não, obrigada. E o último livro que eu tenho aqui para vos mostrar nos meus piores, porque este ano foram só 3, assim que eu não tenha gostado, ao ponto de considerar que estão nas minhas piores leituras, felizmente foram só 3. Houve alguns que não me acrescentaram grande coisa, mas eu até me diverti enquanto estava a ler e, portanto, não tem lugar nos meus piores de 2024. No entanto, este último, meu Deus, tem ainda mais piada, porque os restantes da coleção estão nos melhores. Mas a Vingança Perfeita tem aqui ainda este post-it a dizer ansiedade muita. Este livro fez com que eu tivesse crises de ansiedade enquanto estava a ler. Fosse porque a personagem estava a tomar decisões que não encaixavam com a personalidade dela, com tudo aquilo que nós conhecíamos até aqui. Eu compreendo o que a autora tentou fazer, estava a tentar aqui explorar um pouco a questão do trauma, explorar a forma como nós muitas vezes estamos tão confiantes naquilo que estamos a fazer que acabamos a meter-nos em situações perigosas e depois, lá está, trauma. E eu acho que muito este livro é explorar trauma. No entanto, esta personagem leva aqui um transplante de personalidade que me deixou muito, muito desorientada, principalmente porque ela acaba por tomar decisões e fazer coisas que estão longe de ser da pessoa ponderada e que tem cabeça fria e, portanto, este livro definitivamente não funcionou para mim, apesar do resto da coleção ser fantástico, mas este deu-me imensa ansiedade. Literalmente, momento em que eu sentia que o ar não chegava aos pulmões. E não é necessariamente pelas situações em que a Pip se vê, que as situações em si são capazes de provocar ansiedade, é mesmo por tudo o que acontece, a forma como a autora explora a história. Eu só queria acabar este livro, eu só queria finalizar esta história da Pip,
porque por mim podia ter ficado nos primeiros 2 livros. Portanto, este ano eu tenho uma menção honrosa, tenho aqui um livro em que, se não conhecem a autora ou se gostarem da temática do que eu vou dizer, acho que é uma leitura que é muito interessante, não está nas minhas favoritas do ano, no entanto é um livro que me deixou a pensar, deixou-me a refletir sobre muitas coisas e foi um livro que mexeu muito comigo e apesar de não ter sido um livro que funcionou a 100%, foi um livro que eu gostei muito de ler e portanto faz todo sentido trazer aqui e esse livro é Os Nossos Corações Perdidos, da Celeste Ng, a autora de Pequenos Fogos em Todo o Lado e Tudo o que Ficou por Dizer. São 2 livros que eu amei. Este aqui eu gostei imenso da temática, mas há aqui qualquer coisa que não funcionou a 100%. No entanto, é um livro que explora muito o ódio, as pessoas que estão em posição de poder numa nação instigarem esse ódio e levarem que as pessoas sejam criminalizadas por situações que muitas vezes não faz sentido. A questão toda de nacionalismo e de patriotismo, em que às vezes o facto de alguém dizer alguma coisa pode ser uma crítica, mas isso não significa que se esteja a dizer que o país é uma valente cagada. No entanto, aqui as pessoas não podem expressar opiniões e quando expressam uma opinião ou quando dizem alguma coisa que é mal interpretada, podem acabar por ver as suas crianças a serem-lhes retiradas e a serem colocadas numa família que eles não fazem ideia de onde estão, podem ter ido parar ao outro lado do país, não sabem. E portanto Os Nossos Corações Perdidos explora muito esta questão política de momentos de incerteza serem ótimos para quem quer dividir para conquistar e torna-se uma questão de nós e eles. E acho que é um livro que explora isso muito bem, portanto se isto for uma temática que vos interessa, é daqueles que é muito bom para refletir e portanto merece muito este lugar de destaque, esta menção honrosa, porque apesar de não ter sido dos melhores livros que eu li, é um livro no qual eu vou continuar a pensar durante muito tempo. E passamos então para os melhores de 2024. Como eu disse, quando estava a falar dos piores, eu tenho os primeiros 2 livros, os 2, porque os 2 são muito bons, do Homicídio Perfeito, um guia para boas raparigas, e o Desaparecimento Perfeito, que vai explorar aqui a Pip e a maneira como ela se mete nestas investigações, a maneira como ela é sempre muito ponderada naquilo que faz, na forma como faz. Eu adorei seguir estas personagens, adorei ver a forma como se vão desenvolvendo, a forma como ela vai descobrindo coisas e eu amei, simplesmente. Acho que dentro do jovem adulto é um livro que mesmo quem não gosta de jovem adulto vai gostar de ler estes, porque eles estão bem escritos e não são livros focados em situações de adolescência, é basicamente uma adolescente sim, mas que está a fazer trabalho de investigação ao nível da polícia e portanto gostei imenso e vale muito a pena ler estes. Sinceramente não aconselho lerem o terceiro, mas quem sou eu? A verdade é que eu não gostei, mas deve haver pessoas que amaram o terceiro livro, portanto ele vai continuar cá, porque eu não gosto de ter depois coleções divididas, portanto esta coleção vai continuar toda junta, porque a última frase do terceiro livro faz com que valha a pena manter o livro. Só isso. Depois, em 2024 era suposto eu ter terminado esta coleção, na realidade dos 5 me faltavam, só consegui ler mais 2, tenho aqui o volume 5 e o volume 6 de Monster. Eu estou a adorar esta história, estou a adorar continuar a seguir o Dr. Tenma e a Ana e as outras personagens, mas no fundo essas são as 2 principais. Saber mais sobre os recantos escuros da mente do Yoan, e é uma coleção que vale muito a pena, são mangás, eles são gigantes, eu levo para aí 3 horas de volta de cada um destes volumes, mas a história está tão bem construída, é tão inteligente, nós estamos aqui a seguir personagens com os quais estamos a criar laços e só queremos que as coisas lhes corram bem. O Dr. Tenma tem a capacidade de se cruzar com pessoas que inicialmente estão contra ele, estão a achar que ele será a pessoa responsável por todo o rastro de destruição que tem estado a ser deixado e, no entanto, a capacidade dele de criar conexões com as pessoas faz com que todos percebam que ele não pode ser a pessoa que está por trás de todas aquelas mortes e, portanto, ele vai criando também um conjunto de amigos, de amizades que vão ficando aqui ao longo do percurso que ele vai fazendo e eu estou a amar conhecer esta história. 2025 vai ser o ano em que eu termino, portanto, faltam 3 volumes, que são 9 no total, e 2025 vai ser o ano, mas, por agora, tenho aqui estes 2 nos meus melhores de 2024. O próximo livro foi extremamente duro de ler,
mas definitivamente está muito bem escrito. Nós somos transportados para a mente desta personagem. Nós temos aqui uma rapariga que acaba por fazer automutilação. Para quem já passou por situações dessas, ou pelo menos já teve pensamentos desses, eu não aconselho este livro porque está tão bem escrito que nós somos transportados para a mente dela e, portanto, eu sinto que todos esses pensamentos e a maneira como estão escritos podem funcionar como gatilho, portanto, muita atenção a quem ler este livro. No entanto, ele está efetivamente muito bem escrito. A autora está a escrever de uma perspectiva de experiência pessoal e, portanto, a maneira como está escrita é muito, muito, muito vívida e é isso que eu acho que este livro é espetacular, porque é muito duro, mas muito realista e não podia deixar de estar aqui e eu definitivamente quero ler mais da autora. Na realidade este não foi o primeiro que veio cá para casa, eu tinha o How to Make Friends with the Dark, mas este foi o primeiro lido e eu ainda estou mais curiosa com os próximos. Portanto, um livro sobre automutilação, sobre muitas questões relacionadas com saúde mental. Se vos interessar, vão para ele, acho que vale muito, muito a pena, caso contrário não estaria aqui nos meus favoritos, mas é para ler com muita atenção e a parar sempre que necessário. Num tom um bocadinho mais alegre, tenho aqui o Código Oculto da Janice Hallett, um livro que eu gostei muito porque fala sobre o poder dos livros, o poder da educação, o impacto que um bom professor tem na nossa vida, um professor que se preocupa com os alunos e que se preocupa com o desenvolvimento deles a nível de educação, mas também em alguns casos a nível pessoal e, portanto, nós temos aqui todo um código para descobrir, nós temos aqui todo um mistério para descobrir e isso também é muito interessante, mas é o facto de que entre linhas está este amor por uma professora que fez toda a diferença na vida desta personagem e no impacto que os livros têm em alguém que, apesar de ser disléxico, percebeu que os livros têm as chaves para muitos mundos e eu achei lindíssimo, fantástico e, portanto, tinha mesmo de estar aqui e eu estou muito curiosa com os restantes livros da autora. São livros que eu vou manter debaixo de olho porque a autora está aqui a ganhar terreno dentro de mim. E um livro que é uma pedrada no charco, tenho aqui Babel, de R.F. Kuang, um livro que nos fala sobre tradução, mais uma vez também o poder dos livros, o poder da palavra, nós podermos expressar algo, o facto de uma palavra ter significados muito para além daqueles que nós às vezes conhecemos. Ao mesmo tempo, um livro que nos leva a questionar muitas coisas que nós às vezes temos como garantidas, como por exemplo, alguém que nos salve de alguma situação é alguém a quem nós ficamos gratos. No entanto, essa pessoa fazendo ações más e que acabam por prejudicar outras pessoas, nós continuamos a sentir essa gratidão pelas coisas que fez por nós, ou essa gratidão acaba por ficar um bocadinho manchada com as coisas que nós vamos descobrindo. É um livro que acaba por ser contra tudo e mais alguma coisa, na realidade. Um livro que nos leva aqui a pensar muito sobre questões raciais, sobre o facto de muitas vezes haver sítios e algumas situações em que há pessoas que nós percebemos que estão lá para preencher cotas, sem ser desmérito para quem está lá, porque efetivamente são pessoas que têm capacidades para lá estar, mas que nós sabemos que só lá estão porque alguém disse que, ok, não, temos de pôr mesmo alguém que preencha estas características para estar aqui e, portanto, da sua perspectiva, se calhar iam buscar outras pessoas, mas aquilo é o que vai ficar bem. E, portanto, é um livro que fala muito sobre isso, sobre as palavras, sobre as traduções, mas também muito sobre racismo, imperialismo, colonialismo e a forma como isso acaba por afetar as pessoas e, principalmente, a forma como alguém pode estar grato e ao mesmo tempo ter rancores relativamente a alguém, e eu nem sequer vou explicar muito mais do que isto. Um livro que vale muito a pena ler e eu estou muito curiosa para ler mais coisas da autora, tendo em conta que tenho praticamente tudo cá em casa. E entra o primeiro autor português desta pilha. Tenho aqui Cadente, de Mário Rufino, um livro que vai explorar a relação de uma avó e de um neto, e eu amei a forma como este livro está escrito, como esta relação é explorada. No fundo, nós estamos a ver aqui várias perspectivas desta relação e nem sempre as coisas são muito simples, principalmente quando alguém é um adolescente
que está numa fase complicada e ainda por cima é abandonado pelos pais e, no entanto, nós vamos vendo aqui esta relação, a forma como cada um a percepciona, e nós vemos uma personagem deixar de ser a pessoa que é cuidada para passar a ser o cuidador, porque a avó do protagonista desenvolve Alzheimer, e a forma como está escrita é muito bonito, a escrita é muito lírica e ao mesmo tempo nós temos aqui uma realidade que afeta muitas pessoas, o facto de a maioria das pessoas não estar preparada para ser um cuidador e ao mesmo tempo como é que alguém que está no final da adolescência, início da vida adulta, acaba por ter o peso de ter alguém na sua própria vida que devia ainda ter durante muitos anos e que no fundo está a ver a definhar à sua frente. É um livro que explora muito bem essas ligações e eu achei lindíssimo, portanto, se ainda não leram este livro, vale muito a pena e não podia deixar de estar aqui. O próximo livro é Como se Fôssemos Vilões, de Emma Rio. Eu amei este livro porque a forma como está a explorar as relações de um grupo de amigos é fenomenal. Nós temos aqui um grupo de alunos que fazem todos parte da mesma turma numa escola que trabalha essencialmente Shakespeare. Eles falam só com falas de Shakespeare e eu gostei muito de ver a forma como as dinâmicas de grupo são diferentes entre pessoas. Muitas pessoas estão habituadas a estarem todas no mesmo grupo, nós assumimos tudo como um grupo de amigos, mas a verdade é que mesmo dentro de um grupo de amigos as dinâmicas são diferentes entre cada um dos amigos. Portanto, é muito interessante, gostei imenso de ler este livro. Definitivamente não é um livro para quem se aborrece com aquelas pessoas que costumam mencionar muitas vezes citações de filmes e de livros. Portanto, se isso é algo que vos aborrece, este deixem de parte porque está extremamente pesado no facto das personagens todas falarem apenas com falas de Shakespeare. No entanto, se isso não vos incomodar, a forma como a autora explora estas relações de amizade e aquilo que cada um está disposto a fazer para encobrir algo é muito bom. E falando em Shakespeare, tenho Hamnet, da Maggie O'Farrell, um livro que vai explorar o luto. Shakespeare tinha 3 filhos, um deles morreu quando tinha cerca de 8 anos e a autora vai fazer aqui um apanhado de todas as coisas que se sabem sobre Shakespeare, sobre as suas relações familiares, sobre a cronologia do que ele fez até se tornar o grande dramaturgo toda a gente conhece, um nome que perdura há mais de 500 anos, e a forma como a autora pega nessas coisas todas que se sabem sobre Shakespeare, algumas delas que são um bocadinho ambíguas e portanto os vários historiadores têm uma ideia que poderá ser de uma maneira ou de outra, mas a verdade é que a autora conseguiu pegar nisso e serzir tudo de maneira a criar esta história que está a fazer completo sentido e vai explorar então as relações entre Shakespeare e os vários membros da família, mas maioritariamente o facto de ter perdido um filho, ele não estar presente na altura em que o filho morreu e então a forma como cada uma destas personagens vai percepcionar essa perda e no fundo a relação também com o Shakespeare. Foi um livro extremamente emotivo, é um livro muito pesado. Acredito que a forma como está escrito não funciona para toda a gente também, no entanto acho que esta emoção está muito bem explorada e vocês sabem que eu gosto de livros sobre luto. Portanto, gostei muito de ver aqui esta forma como a autora conseguiu juntar tudo. Biograficamente é fantástico. E no vídeo onde eu falo sobre os melhores livros que li durante 2024, tendo em conta a quantidade de livros que eu li do mestre, não podia não estar aqui nenhum. E portanto tenho Holly, de Stephen King, de longe o que eu gostei mais de ler de King este ano, apesar de eu ter lido Carrie, a Holly amei. Portanto, nós temos uma personagem que já vem de outros livros do autor, já vem do Sr. Mercedes, dessa trilogia. A trilogia é essa que eu não li, no entanto gostei imenso de conhecer a Holly, adorei a personagem e é por isso que ele está aqui. Gostei imenso da personagem, gostei imenso que isto me levasse a pensar que eu não posso ser uma boa samaritana. Se vir alguém morrer na valeta, eu não vou parar o carro. Não quero saber. Vou chamar o 112, eles que se amanhem. Portanto... Se vocês não sabem muito bem por onde hão de começar por King, este livro não tem terror mais do que o terror das pessoas que vivem ao nosso lado. Portanto, King é fantástico a escrever pessoas más e aqui a forma como ele explora isso é fenomenal. Portanto, Holly, definitivamente dos melhores e eu estou deserta que venha uma continuação e também para ler a trilogia. Espero bem que a Bertrand não demore muito tempo a fazer uma reedição do segundo e do terceiro livro da trilogia, que já não se encontram em lado nenhum, que é para eu poder ir para o Sr. Mercedes e estar mais em contacto com a Holly, que eu adorei conhecer esta personagem. É tão peculiar, mas de uma forma tão realista, vale tanto a pena. E falando em personagens peculiares, mas extremamente realistas e problemáticas, a morte de uma livreira, eu sei.
Este livro, quase certeza que vai estar em muitas pilhas de piores do ano de muita gente e, no entanto, eu adorei. Acho que está extremamente bem escrito. Adorei a forma como a autora descreve o dia-a-dia de uma livraria, em momentos de muito movimento, em momentos em que não acontece nada e nós estamos todos a olhar para o ar na pasmaceira, em que vamos mudar coisas de sítio só para não estar parados. Este livro é fantástico a nível de descrição de trabalho de uma livraria. E depois temos as personagens da Roach e da Laura, que eu decorei o nome. Isto é uma coisa muito rara, portanto vocês podem ver o quanto eu gostei, porque eu ainda sei o nome das personagens. Roach porque é extremamente... encaixa muito bem nesta personagem. E a Laura, que é a coitada, que tem o azar de se cruzar com a Roach. Um livro que vai explorar aqui a descendente espiral de quando conhecemos alguém que nos suga a energia e que ao mesmo tempo está convencida que vai ser a nossa melhor amiga se nós ao menos lhe dessemos uma oportunidade, porque nós temos tanta coisa em comum. É isto. A Laura tem o azar de conhecer um Dementor passado da cabeça e com uma obsessão absolutamente nada saudável. Acabou por me lembrar um bocadinho do Joe, do You, só que o Joe é mais inteligente do que a Roach. Tenho só a dizer. No entanto, são duas personagens muito bem criadas. Esta situação de livraria é fantástico. Portanto, eu gostei. Eu sei que a maior parte das pessoas não vai gostar, principalmente porque não se vai rever em nenhuma das personagens e nós acabamos este livro a não gostar de nenhuma das personagens, mesmo aquela que está a sofrer todas estas coisas. Portanto, eu compreendo para quem não gostar. Eu compreendo. E o próximo é aqui, Queres Comer o Teu Pâncreas, da Yoro Sumino. Um livro em que nós temos a Sakura, que sabe que vai morrer em breve. Ela tem uma ideia mais ou menos de quanto tempo tem e acaba por passar mais tempo com um dos colegas dela de turma que descobre sem querer que ela está com uma doença terminal. E portanto é um livro que, apesar desta temática muito pesada, acaba por nos mostrar muito a alegria de viver. Ele fala mais sobre vida do que sobre morte e sobre o facto de que ela tem um prazo de validade, mas nós, não sabendo qual é o nosso prazo de validade, até podemos morrer antes dela. E portanto, alguém que sabe o seu prazo de validade, então vai aproveitar para viver as coisas antes de morrer. Então, mas o que é que nos está a impedir a nós de viver a nossa vida antes de chegarmos a esse momento? Portanto, é um livro que levanta muitas questões muito interessantes, precisamente sobre a vida, sobre isto que é viver, sobre o facto de nós não sabermos o dia da manhã, e eu achei este livro lindíssimo, é mesmo muito bonito. E nós temos aqui estas duas personagens que às vezes são um bocadinho nonsense, mas faz tanto sentido para a história que está a ser contada. Portanto, estou muito curiosa para ver a adaptação gráfica deste livro, desta história, porque este livro já foi adaptado a tudo e mais alguma coisa. Ele tem prosa, ele tem banda desenhada, ele tem um anime, tudo existe relativamente a este livro. Portanto, é só lindíssimo, definitivamente, duas personagens que também vão ficar comigo por muito tempo. Daquelas personagens que também não me vai abandonar tão depressa, tem a viagem de Billy. A Billy tem 14 anos, perde a mãe, está a processar o luto e é um livro que explora muito a relação dela com a mãe, a relação dela com a avó, que foi alguém que esteve de forma ausente na vida da mãe porque a mãe quis criar essa distância. Portanto, gostei da forma como esta personagem está criada, da relação delas e de ser uma miúda muito inteligente, que sendo ao mesmo tempo um pouco ingênua relativamente a algumas coisas, acaba por fazer uma viagem para tentar reencontrar-se e reconectar-se com a mãe, de saber algumas respostas para questões que tem e que a mãe nunca quis responder. É um livro simplesmente belíssimo, acaba por explorar aqui muito desta relação mãe-filha, tendo em conta que elas, para todos os efeitos, passavam algumas necessidades que a mãe tentava colmatar da melhor maneira possível. Vemos aqui uma Alemanha na perspectiva dos bairros mais empobrecidos, que não é aquela que é mais retratada, e que eu achei simplesmente belíssimo na forma como está escrito. E gostei muito de ver esta personagem a desenvolver e a crescer e a ter algumas respostas que ela bem precisava de as encontrar. E falando em relações, tenho aqui a Corrente, da Filipa Amorim. Meu Deus! Eu gostei imenso da forma como a autora explora aqui estas personagens. Mais uma vez, um grupo de amigos, as dinâmicas entre amigos, os segredos que nós às vezes escondemos das pessoas que nos são mais próximas, talvez com medo de os magoar, talvez com medo de afetar a forma como nos relacionamos. No entanto, o livro acaba por explorar muito a questão de quem fomos no passado e quem queremos ser e de que forma às vezes temos de nos afastar das pessoas com quem estávamos naquela altura para podermos ser uma versão melhor de nós mesmos. É um livro onde nós temos este grupo de amigos a descobrir o que aconteceu a alguém que lhes era muito próximo e que desapareceu há alguns anos, e vão acabar por se ver atirados novamente para a mesma casa e todos esses segredos vão acabar por ressurgir e vir ao cimo, e vamos ver as personagens a lidar com quem eram, quem são
e quem querem ser. Eu gostei muito da forma como a autora explorou todas estas questões, achei fantástico e é um livro que é muito grande, mas eu gostei muito, muito, muito e sinceramente não lhe tirava páginas, porque todas as coisas que estão aqui servem para nós percebermos melhor essa relação sem nos ser dito diretamente. E eu gosto disso, gosto quando o autor nos vai mostrando as coisas em vez de nos dizer era assim, então e depois? Não mostra? Aqui mostra. Portanto, gostei muito. E o próximo livro também é de um autor português, o último desta pilha. Tem aqui As Três Mortes de Lucas Andrade, do Henrique Raposo. Gostei imenso da forma como esta personagem vai mudando ao longo do tempo, a forma como no meio de um mundo que só o quer mandar abaixo, no meio da violência, no meio de tudo que é mau, ele acaba por manter a integridade e de coração puro que tem, mesmo quando há algumas coisas que o poderiam atirar para ser alguém pior, para se adaptar ao meio em que está. Mas a verdade é que nós temos aqui um Lucas Andrade que se vai refazendo e renascendo e vai criando estas pequenas mortes de quem foi para ser uma nova pessoa. Então aqui os momentos-chave em que isso aconteceu. É um livro muito grande, mas é um livro que também nos vai levar a criar este percurso desta personagem e a ver o que é que levou àquele momento de ruptura, o porquê da necessidade de ser uma pessoa nova, de ser uma pessoa diferente e ao mesmo tempo a maneira como ele, mesmo às vezes tomando algumas decisões que não são muito boas, acaba por manter a pureza do coração dele. E eu gostei mesmo muito deste livro e explora aqui muitas coisas que nem sempre são muito faladas, apesar de aparecer muito nos nossos filmes portugueses. Portanto, esta questão de bairros mais empobrecidos, da violência que existe, bullying, muitas situações de abusos, seja abusos físicos, seja abusos de substâncias. Eu gostei muito da maneira como está escrito e acho que vale muito a pena. Por alguns livros mais pesados, tenho aqui Sexta à Tarde, um livro de Susan Rendell, um livro que me encheu o coração de coisas boas. Eu gostei imenso de ver a forma como estas personagens acabam por se encontrar uma à outra e a forma como têm um apoio para, no meio de tudo em que toda a gente espera algo de nós, estas personagens acabam por ajudar-se a serem exatamente quem elas são. E eu gosto imenso de ver histórias assim, em que nós temos duas pessoas com falhas, nós temos duas pessoas que ainda se estão a descobrir e acabam por encontrar alguém que as ajuda a ser exatamente quem são, sem estarem a pedir desculpas, sem terem subterfúgios. E é simplesmente lindíssimo. E portanto, nós temos aqui duas personagens que acabam por se encontrar em situações pouco favoráveis, mas que têm este impacto na vida uma da outra, e nós temos aqui aquelas tardes de verão quentes, e temos aqui duas personagens a descobrir Nova Iorque e a descobrirem-se a si próprias. Então eu gostei muito da forma como a história está escrita, gostei imenso como a autora deu aqui a volta a esta história e sinceramente dos favoritos, e ainda bem que tenho aqui qualquer coisa leve nesta pilha, porque estes livros são todos pesados. Outro dos livros que me marcou imenso, A Filha Única, de Guadalupe Nettel, um livro que explora muito questões de maternidade, o facto de várias mulheres terem perspectivas diferentes de maternidade. Na realidade, cada uma vai ter uma perspectiva diferente e eu não me estou a referir a personagens, estou a falar de que cada mulher tem uma perspectiva diferente de maternidade, apesar de haver algumas que talvez se aproximem na forma como pensam, na forma como educam os filhos por aí fora. Tendo em conta que não há duas pessoas iguais, não há duas crianças iguais, então cada pessoa vai viver maternidade diferente, até a mesma pessoa com filhos diferentes vai viver maternidade de forma diferente. E portanto é um livro que explora muito a questão de haver mulheres que não querem ser mães, o facto de algumas não quererem ser mães e mudarem de ideias, e algumas que querem muito ser mães, mas depois de o serem têm muitas questões. Este é um livro sobre questões, é um livro que nos leva a pensar e repensar muitas situações, principalmente quando alguém quer muito um filho e depois tem uma notícia de que a criança que vai nascer possivelmente não terá muito tempo de vida. O que é que isso leva uma mãe a pensar? E portanto gostei imenso da maneira como está explorado e definitivamente daqueles que eu gostei pelas personagens, porque a forma como está escrito e as personagens estão exploradas faz todo o sentido. O próximo livro leva-nos até à Síria. Tenho aqui Onde Crescem os Limoeiros, de Zulfa Katu, um livro que nos vai levar a explorar a guerra civil na Síria, a forma como dois lados acabam por destruir um país, a forma como não se pode pôr um pé fora de casa e ter certeza de que se vai regressar, e nós temos aqui uma personagem de 17 anos a ter de lidar com tudo isso, com a perda de um futuro. Ela estava a estudar farmácia e vai ter de repensar todo o seu futuro, se é que tem um futuro,
porque ficando na Síria há a possibilidade de não sobreviver e, portanto, é um livro que explora muito todas estas questões da guerra, das perdas que existem todos os dias, das nossas perdas pessoais e também porque às vezes a morte pode não ser o pior dos cenários. E a forma como a autora explora todas essas questões neste livro é muito bonita, está muito bem feita. Nós conseguimos ter o impacto da situação e ao mesmo tempo ver a beleza desta personagem e das coisas que ela ainda consegue ver beleza à volta dela em algumas situações. Portanto, um livro que é pesado, mas muito bonito na forma como está escrito e, portanto, não havia forma nenhuma deste livro não estar nos meus favoritos de 2024, até porque acaba por ser um reflexo muito grande de muitas coisas que estão a acontecer no mundo e que nós mantemos muitas vezes os olhos fechados porque também não sabemos o que podemos fazer, o que é que nós aqui podemos fazer. Mas a verdade é que as coisas existem, esta é a realidade diária de muita gente e eu acho que é muito bom nós termos noção de que nem todos têm o tipo de vida que nós temos e por muito má que a nossa vida seja, nós ainda conseguimos sair de casa e saber que voltamos no final do dia, se tudo correr bem. Mas nada com o grau de impacto do que acontece nesta história. E falando em histórias de superação, tenho Encontrar-me, de Viola Davis, a autobiografia da autora, a biografia que acabou por lhe dar o estatuto de EGOT, porque foi quando a autora gravou o audiobook deste livro que ganhou o Grammy pelo audiobook e, portanto, ganhou o estatuto de EGOT. Portanto, alguém que teve um Emmy, um Grammy, um Tony Award e um Oscar e, portanto, nós temos a Viola Davis, de longe, uma das melhores atrizes de Hollywood do momento e nós vamos ver a forma como ela cresceu num bairro também não muito bom, num prédio a cair aos bocados, sem condições, sem comida, às vezes a roubar para conseguir comer. E ela vai explorar aqui muito as relações com os membros da família e com ela própria. No fundo, começar a ganhar confiança, conseguir encontrar-se e saber quem é, este título faz todo o sentido. Um livro que eu achei fantástico, um livro de superação que está extremamente bem escrito e que vos vai deixar com vontade de ir ver os filmes da Viola que ainda não tiverem visto, pelo menos foi esse o meu caso. Sinceramente, muito, muito bom. A seguir tenho aqui A Senhora Tan e a Aliança de Mulheres da Lisa C. A Lisa C é de ascendência chinesa e ela pegou aqui numa figura histórica da China, que é a Tan Yun-chan, que foi a primeira médica chinesa de medicina tradicional a ter um livro publicado. É um livro que explora muito o papel da mulher na China do século XV, é um livro que explora muito as hierarquias dentro de uma casa senhorial na China nesta altura e vai explorar também a medicina tradicional chinesa e a medicina que não é tradicional. Temos aqui a Yun-chan, que vai estar a trabalhar diretamente com a medicina tradicional chinesa, que é uma medicina que não toca nas pessoas, não tem qualquer tipo de contacto. É uma medicina que se foca muito em questões e respostas por parte da pessoa que está afetada com o que quer que seja, para tentar criar aqui um diagnóstico e um tratamento. E nós vamos ter depois a contraposição de uma parteira, portanto alguém que está com as mãos diretamente em tudo o que há de sujo do corpo humano, e vamos ver a forma como estas duas medicinas se equilibram e ao mesmo tempo esta personagem que é extremamente obstinada e que quando é proibida de fazer algo, na realidade como ela sabe que está a ajudar, ela vai, nas costas, mas vai. E portanto eu gostei imenso de ver a forma como este livro está explorado, a forma como a autora criou aqui esta história desta personagem que existiu efetivamente. O livro dela continua a ser usado ainda nos dias de hoje relativamente à medicina tradicional chinesa e eu acho que isso é fantástico. Portanto, para quem tiver algum tipo de interesse, definitivamente um livro que vale muito a pena, que explora aqui estas questões, lá está, do papel da mulher e daquilo que as mulheres muitas vezes fizeram ao longo dos vários séculos, que nem sempre foram papéis de estar quietinha a obedecer aos maridos. E o próximo livro é Belladonna, da Adalyn Grace. Meu Deus, como eu amei este livro, meu Deus, como eu amei estas personagens. A morte é fantástica. A personagem da morte, de certa forma, lembra muito uma mistura entre a morte e o Sandman
dos livros de Sandman. Portanto, há aqui uma mistura muito engraçada entre os dois e nós temos uma personagem com humor, com muita curiosidade, mas também uma perspectiva de morte que é um bocadinho diferente daquela que nós geralmente temos, principalmente quando pensamos nos Grim Reapers, os ceifadores, sempre personagens muito lugubres e que até tiram algum prazer daquilo que estão a fazer, de ceifar vidas, e nós temos aqui uma personagem que nos vai mostrar que a morte é muito mais do que isso, e eu gosto imenso da morte e da Signa. A Signa tem um crescimento imenso ao longo destes livros e eu adorei ver o tipo de humor que a autora usa nestes livros. O facto de ser um romance histórico em que nós temos toda aquela questão de quer entrar na sociedade, quer ser aceito, e ao mesmo tempo temos um mistério de, meu Deus, há alguém que morreu, talvez não tenha sido acidental, talvez não tenha sido simplesmente o ciclo da vida, provavelmente alguém fez alguma coisa, e há alguém que também está a passar muito mal, portanto consigo evitar que essa pessoa morra. Nós temos todas essas questões aqui, portanto é um romance histórico, é gótico, ao mesmo tempo temos esta questão de thriller e policial, tentar perceber, matou ou não matou, o que é que acontece aqui? E esta relação entre a Signa e a morte a desenvolver-se, e eu simplesmente amei, 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 e portanto não havia forma nenhuma deste livro não estar aqui, porque é um dos melhores que eu li o ano passado. A probabilidade de vocês concordarem comigo é baixa, mas é por isso que nós gostamos todos de coisas diferentes, certo? E o último livro que eu tenho para mostrar foi o último livro que eu li em 2024, foi a fechar o meu ano em chave de ouro, foi aqui Deus da Floresta, de Liz Moore, um livro que nos vai levar a explorar várias personagens, vai nos levar a explorar várias hierarquias sociais, vai nos levar a explorar estes dois desaparecimentos que aconteceram na mesma família, a forma como as suas relações familiares se desenvolvem, o que existe, o que não existe, e no fundo este mistério de o que aconteceu a estas duas crianças. No entanto, o mistério é uma pequena parte daquilo que está aqui, porque efetivamente é esta delicadeza de equilíbrio entre uma pessoa rica, uma pessoa pobre, os jogos de poder, aquilo que uma pessoa pode ou não pode fazer quando tem ou não tem dinheiro, aquilo que pode imaginar. E a verdade é que, estando tanto num dos pontos do espectro como no outro, as pessoas são muito condicionadas. E ok que será melhor ser condicionado por ter muito dinheiro, mas não deixa de se ser condicionado. E portanto este livro explora muito essas questões, eu gostei muito de ver e é muito, muito interessante. Queremos sempre saber o que vai acontecer a seguir e tentar perceber então o que aconteceu há 15 anos atrás quando desapareceu a primeira criança e o que aconteceu agora. São os dois filhos do mesmo casal e isso também levanta muitas questões por parte da população. Definitivamente dos melhores, e os livros não estão por ordem absolutamente nenhuma de favoritos ou de menos favoritos, não há ordem nisto, eu peguei neles e meti-os na pilha. Portanto, estes são os livros que eu gostei mais de ler durante o ano de 2024 e no início aqueles que eu gostei menos de ler. Portanto, aqui pelo meio o que é que ficam? Ficam livros que eu gostei de ler mas não estão no top dos tops, estão aqueles que eu gostei de ler mas falhou ali qualquer coisa não o suficiente para estarem nos piores. Definitivamente não estão aqui todos os livros a que eu dei 5 estrelas, porque há muitos que são muito bons e que nós gostamos imenso de ler naquele momento, mas não nos marcam tanto como outros. Portanto, estas são as minhas escolhas para melhores e piores de 2024. Digam-me nos comentários se algum dos livros que eu referi aqui está nos vossos melhores ou nos vossos piores, porque eu tenho noção que alguns dos meus melhores estão nos piores de muita gente. E também tenho noção que alguns dos meus piores estão nas pilhas melhores de muita gente. E portanto, é, como eu disse no início, a beleza de sermos todos leitores diferentes, de repararmos em detalhes diferentes, de haver coisas da nossa experiência pessoal que fazem com que alguma coisa seja muito boa para nós e outra coisa seja muito má, e é por isso que temos tantos livros novos a chegar ao mercado todos os dias, porque vai haver sempre um leitor para um livro, mesmo que nós achemos que não é nada de especial. Portanto, deixem-me nos comentários se algum destes está nas vossas listas, nos melhores ou nos piores. Provavelmente discordamos aqui de várias coisas. Espero que 2025 esteja cheio de muito bons livros e que tenha pouquíssimos livros que venham parar à pilha dos piores. E este vídeo já vai longo, portanto, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!